Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Carmen Gabriela e hoje nós vamos estudar dois gêneros textuais muito legais: o apólogo e o conto de fadas. Bem, então, nessa sequência didática que estamos trabalhando, vamos observar como esses gêneros textuais narrativos são estruturados, apreciar dois textos e identificar as suas características. Mas antes de fazermos tudo isso, vamos refletir um pouquinho aqui. Vocês gostam de ouvir histórias? De que tipo de histórias vocês mais gostam? Histórias de terror, histórias românticas, histórias fantasiosas, histórias reais, engraçadas? E os contos de fadas? Vocês já ouviram algum conto de fadas? E desses que mais ouviram, ou a quais vocês mais gostaram? E o outro gênero, o apólogo? Já leram algum? Já ouviram alguma história? Bem, vamos começar hoje pelo gênero apólogo. Esse gênero é uma narrativa curta que traz de maneira implícita um julgamento moral através de alegorias representadas por personagens inanimados que assumem a postura humana. Algumas vezes, há uma certa confusão quanto aos conceitos do gênero apólogo e fábula. Por quê? Porque a estrutura deles é muito semelhante. Tanto no apólogo quanto na fábula, nós temos uma narrativa breve, curta, que passa algum ensinamento, tem alguma lição de moral ali no final. A principal diferença é que, enquanto um é protagonizado por objetos inanimados, pedras, relógios, moedas, por exemplo, que é o caso do apólogo, a fábula ela é protagonizada por animais irracionais. Então nós temos, por exemplo, elefante, leão, raposa, animais, e até plantas costumam ser os personagens, os protagonistas do gênero fábula. Então, uma diferença básica entre esses dois gêneros é essa. Então, em resumo, enquanto o apólogo dá vida a objetos, a fábula humaniza animais e plantas. E olha só, o apólogo tem a finalidade, tem o objetivo de divertir o público e ainda ensinar uma lição de moral, promovendo reflexão, e costuma ser narrado na terceira pessoa. E agora eu vou te convidar a acompanhar com a interpretação em libras de um apólogo do nosso querido escritor Machado de Assis. E o título desse texto é Um Apólogo. Confere aí. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque é coso. Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose se nem eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos bordados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo a que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante.
vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em uma casa de baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha nada respondia. Ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo preenchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz. E não estar por ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta da costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolcheteando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Uau! A Carmen arrasa, né, gente? Que interpretação maravilhosa desse conto do Machado de Assis. Agora vamos ver o nosso segundo gênero dessa aula, o conto de fadas. Esse gênero textual narrativo também é um gênero mais curto e que se originou da tradição oral. Essas histórias foram resgatadas principalmente pelos escritores Charles Perrault e os irmãos Grimm. Já ouviram falar deles? Talvez você não lembre assim por nome, mas com certeza você já viu vários contos de fadas por aí e certamente um era deles, né? Bem, o conto de fadas, ele se origina então dessa necessidade humana, dessa nossa necessidade de contar e ouvir histórias e transmitir ensinamentos, valores e também divertir crianças e, por que não, adultos e idosos também, né? São histórias que foram sendo contadas e transmitidas de geração por geração, até que, por exemplo, esses escritores resolveram colher esses contos e registrá-los em um livro. A finalidade desse gênero consiste em relatar fatos e imaginários de forma rica e criativa, despertando a curiosidade, a imaginação, a criatividade, além de promover o enriquecimento da vida interior. Observe essa imagem, por exemplo, aí. Nós temos uma torre, temos uma mocinha nessa torre, que nos contos de fada assimilamos rapidamente às princesas, né? Então, o conto de fadas, por exemplo, muito conhecido é Rapunzel. Quem nunca ouviu aquela história? Rapunzel, jogue suas tranças. É um conto de fadas, né?
Em sua composição, há personagens que representam a realeza, como princesas, príncipes, fadas e também feiticeiras, por exemplo. Mas não é uma regra, como o caso de Chapeuzinho Vermelho, que é uma simples criança que sai de sua casa, vai pela floresta até a casa da vovozinha, né? Bem, a narração dos contos de fada costuma ser realizada também na terceira pessoa. E o tempo é mais indefinido. Por exemplo, sempre se começa um conto de fadas com era uma vez. Ou seja, há muito tempo atrás, nós não temos exatidão de quando no tempo. Ou seja, ele é indefinido. Os espaços costumam ser mais definidos, né? Uma floresta, ou aquele reinado, perdão, aquele reino, né? Aquele reino, ou a casa da avó, como no caso de Chapeuzinho Vermelho. Ainda nós temos alguns contos de fadas em que há bruxas, então tem esse espaço aí que é a casa da bruxa, né? O gênero conto de fadas costuma apresentar algum elemento mágico, fantasioso, algo mais fora da realidade, em que geralmente salva a princesa de um determinado problema. Olha só que fato curioso, eu citei agora há pouco o Rapunzel, que joga as tranças para que alguém suba pelas tranças, né? Isso acontece no nosso dia a dia? Não, né? Então só aí nós já temos um fato fora da normalidade, mas perfeitamente aceito nos contos de fadas. E é claro, promove uma reflexão, promove um certo ensinamento, e os contos de fadas sempre terminam com um final feliz. Aquele clássico, e viveram felizes para sempre. Nem toda história é desse jeito. Por isso que nós temos aqui esse gênero. Falando nisso, eu vou também trazer para vocês agora um trecho de um conto muito conhecido chamado João e Maria. E como eu tenho certeza que você amou a interpretação do Apólogo de Machado de Assis, pela nossa querida Carmen Gabriela, te convido também a acompanhar esse texto em Libras. Acompanhe aí. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador, com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora, sozinhos na mata, estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou-a o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os 2 estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao claro da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata, e este pão é para vocês. Partiram os 4. O lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem aqui enquanto nós vamos rachar a lenha para a lareira. Mais tarde, passaremos para pegar vocês. Após longa espera, os 2 irmãos comeram pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta e dos pais nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou-a o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo os irmãos, conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Em seu íntimo,
O lenhador estava até contente, mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar dessa vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez, se afastaram ainda mais de casa e chegaram a uma clareira. Os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram estava muito escura. Maria desatou a chorar. Eita, e agora o que acontecerá com João e Maria? Você tem que continuar lendo essa história. Acesse na internet, ela está disponível em domínio público, inclusive. Também nós temos desenhos, filmes que contam a história desses dois irmãozinhos, né? Além disso, de continuar a leitura dessa maravilhosa história, desse conto de fadas, que tal acessar o portal Conexão Escola? Tem uma atividade direcionada a essa nossa videoaula de hoje. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.